PSG ou Inter de Milão? Quem leva a Champions League, a orelhuda, para casa? Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e hoje vamos falar sobre essa final que ninguém, se alguém falasse antes, de começar a temporada que a final da Champions League seria entre PSG e Inter de Milão, provavelmente essa pessoa estaria internada nesse momento. Então hoje a gente vai ter um jogaço. Eu adorei que esses dois times chegaram, e não porque eu torço para um, torço para outro, mas pelas histórias que esses dois times construíram ao longo nas últimas temporadas e até mesmo nessa Champions League. Então eu trouxe alguns fatos, algumas curiosidades para vocês entenderem um pouco mais dessa final entre Inter de Milão e PSG, ok? Só para vocês terem uma ideia, vai ser. Vocês têm noção que esse é o primeiro jogo oficial entre PSG e Inter de Milão? Eles nunca jogaram antes em jogos oficiais, já disputaram 6 amistosos, mas jogos oficiais é o primeiro. É o primeiro. E um outro detalhe que é uma coincidência absurda, absurda mesmo, assim, tipo, chega a ser até engraçado, que já aconteceu na história uma outra final entre um clube francês e um clube italiano, que foi na temporada 92-93. Foi a final da Champions entre Olympique de Marselha e Milan. E o Olympique ganha por 1-0 aquela final. E adivinha onde foi o jogo? Foi em Munique. Obviamente que não é na Allianz Arena, né, como vai ser hoje disputada essa final, mas foi em Munique, por uma coincidência absurda do destino, né? E naquela Champions League, o Olympique de Marselha acaba campeão, mas aí vocês vão perguntar, mas espera aí, o Olympique de Marselha ganha a Champions de 93, mas quem disputa o Mundial contra o São Paulo no final do ano é o Milan. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu naquela época, tá? O Olympique ganha a Champions League, mas ele é suspenso por conta que ele comprou árbitros no campeonato francês. Então, como ele foi suspenso, ele não pôde disputar o Mundial. E por isso que o Milan acaba disputando o Mundial contra o São Paulo no final do ano, né? Então, assim, é só mais uma curiosidade, uma pimentinha a mais, mas para relembrar que essa é somente a segunda final entre um clube francês e um clube italiano. Lembrando que o único francês campeão da Champions League é o Olympique de Marselha. O PSG já chegou a uma final, né? Naquela final contra o Bayern, acaba perdendo a final. A Inter de Milão já conquistou 3 títulos, já chegou na final, essa é a 7ª final da Inter de Milão. Então são clubes assim com histórias bem diferentes na Champions League e também tradições diferentes. Mas isso, vamos ver se isso durante o jogo, né, pode ser um peso a mais ou um peso a menos para ambos os clubes, né? E é legal que, assim, tanto a Inter de Milão quanto o PSG, eles tiveram caminhos muito diferentes, né, na, na Champions League. Então, eu vou até colocar aqui um pouco a tabela aqui para vocês verem. Então, a Inter de Milão, ela termina a fase de grupos em 4º lugar. Vocês podem ver aqui que a Inter de Milão está em 4º lugar, enquanto o PSG termina em 15º. Tipo, a Inter de Milão fez 6 pontos na fase de liga a mais que o PSG. E assim, uma coisa que eu queria até, antes de falar disso, eu adorei esse novo formato da Champions League. Eu acho que é um formato muito melhor, um formato que, assim, essa coisa de não ter grupo, que às vezes, principalmente assim, putz, você pega um grupo muito discrepante ali, tipo, o Real Madrid e 3 times fracos, aquele último jogo do grupo normalmente é um jogo chato, um jogo ruim, né? E coisas que nessa Champions League a gente teve jogos importantes e decisivos toda a rodada, né? Especialmente nas últimas, porque teve times, por exemplo, que quase ficaram de fora dessa fase de liga, né? Por exemplo, o Manchester City, que acabou caindo nos playoffs para o Real Madrid e tudo, mas eu achei muito interessante esse novo formato da Champions League, mas só um parênteses, né? Então, assim, ambos
campanhas diferentes. O PSG ele foi crescendo. O PSG ele caiu quando saiu o sorteio, daquele sorteio eletrônico da Champions League, eu lembro assim nitidamente que eu olhei o grupo do PSG, o grupo não, os jogos, né, os 8 jogos da fase de liga, falei, deu ruim pro PSG. Deu ruim pro PSG. Cara, eu falei assim, vixe, eu achava que o PSG ia classificar, mas ali, tipo, 20º, porque era uma tabela bem difícil, né? E o PSG vinha de um ano também que ele tinha acabado de perder o Mbappé, tudo tal, para o Real Madrid. Então, eu achei que ele teria mais dificuldades. Ele teve dificuldades, mas ali na reta final da fase de liga, ele se recuperou. A Inter não. A Inter já teve uma campanha mais consistente. Só para vocês terem uma ideia, nos 8 primeiros jogos da fase de liga, a Inter só levou um gol, que foi numa derrota para o Bayer Leverkusen, lá em Leverkusen. Então, assim, foi uma, como que eu posso dizer assim, uma campanha muito mais sólida da Inter de Milão. Tanto é que ela termina só atrás de Liverpool, Barcelona e Arsenal, né? Então, assim, o sistema defensivo da Inter, apesar de ter tomado aqueles gols, né? Muitos gols do Barcelona, é um sistema muito forte, né? Então, assim, a Inter se consolidou numa defesa forte, se classificou bem, se classificou tranquilo, e aí foi caminhando gradativamente na Champions League. E o PSG não, o PSG para mim, ele não começa tão bem, né? E ele vai se recuperando, tem algumas derrotas durante a fase de liga, mas se recupera, ganha muito bem do Manchester City, né, em Paris. E ali, eu acho que ali foi aquela virada de chave. Acho que aquela vitória contra o Manchester City foi a virada de chave, né? Então, assim, são dois times com futebol muito diferente, né? Eu acho que o futebol, por exemplo, do PSG é um futebol mais gostoso de você assistir, é um futebol mais plástico, é um futebol que encanta mais, mas o futebol da Inter é um futebol muito competitivo. É um time que não desiste nunca, é um time que briga por todas as bolas, é um time que, assim, sabe, ele sabe se adaptar ao jogo, sabe muito bem o que tem que fazer. Vídeo que aconteceu contra o Barcelona, onde eles tiveram, assim, como que eu posso dizer? Eles tiveram em alguns momentos atrás da classe, atrás do placar, e aí foram lá e recuperaram. Só para vocês terem uma ideia, eu vou até trazer um fato aqui interessante. A Inter de Milão nessa Champions League, em 14 jogos que a Inter disputou, os 8 da fase de grupo, de fase de liga, ainda não me acostumei com isso, a fase de liga, mais os 6 do mata-mata, a Inter só ficou atrás no placar em 17 minutos. Olha que coisa absurda, absurda, tá? E lembrando que o PSG ele fez 2 jogos a mais, né, do que a Inter, porque a Inter, como ficou entre os 8 primeiros, ela não passou pelos playoffs. O PSG ainda disputa o playoff contra o Brest, eu acho, se eu não me engano. E outros pontos também que assim que eu queria trazer para vocês assim interessantes, né, quanto os dois clubes, né? Cara, os 2 primeiros times, Liverpool e Barcelona, ambos derrubaram. Então o PSG derruba o Liverpool em Liverpool, porque o Liverpool vence o primeiro jogo em Paris e o PSG ganha o segundo jogo em Liverpool e ganha nos pênaltis, ambos 1-0. E a Inter de Milão com o Barcelona, que para mim, na minha opinião, foi o confronto de mata-mata mais espetacular que eu já vi numa Champions League. Porque os 2 jogos foram absurdos. Porque é o que eu falo, às vezes a gente tem jogos de mata-mata absurdo, mas os 2 terem sido fantásticos, excepcionais, assim, eu não lembro de um confronto em que teve 2 jogos tão, assim, com tantos gols, com tantas mudanças, com tantas nuances, quanto aquele Barcelona Inter de Milão. E eu acho que esses 2 confrontos mostram muito, assim, o quanto esses 2 times podem ser campeões dessa Champions League. Como eu falo, de modos diferentes, de modos, um gosta mais da bola, o outro é mais competitivo, tem uma pegada maior, uma força defensiva maior, enquanto que o PSG é aquela coisa mais plástica, né. E aí eu já falei do que eles derrubaram. Uma coisa interessante também, eu acho que eu queria muito ressaltar, é o trabalho do Luiz Henrique, né.
Luiz Henrique é um cara que, assim, ele teve ali uma um momento espetacular no Barcelona, né, onde ele ganha tudo ali, né, numa temporada ali, naquela temporada 2014, 2015, né, com o trio MSN. Ele consegue ali fazer tríplice coroa, ganha absolutamente tudo ali, ganha a final da Juventus, né, com uma atuação absurda do Neymar, Messi jogando uma barbaridade contra a Bayern de Munique, Luis Suárez fazendo muito gol, então ali você tem um time muito bom. Depois ele sai do Barcelona, treina até a seleção espanhola, tem um momento muito complicado na vida dele nesse período, né, antes dele chegar ao PSG, que é a perda da filha dele, né, então assim, é uma coisa que, putz, ver ele falando da filha dele é uma coisa extremamente bonita, extremamente linda, porque eu acho que eu tenho filhos, eu acho que não deve ter no mundo uma dor maior para um pai do que perder, eh, um filho, né, uma filha no caso dele, e ele até fala que uma das cenas que ele mais lembra da filha dele é quando eles vão e colocam, né, uma bandeira do Barcelona assim que acaba essa final em 2015, né. E ele queria muito repetir esse gesto, né, em homenagem a ela, nessa final. Então, assim, esse é um fator. E o Luiz Henrique, falando do ponto do futebol, ele é um cara que, assim, ele prega muito pelo futebol bonito, ele prega muito pelo e obviamente competitivo, não adianta você só jogar bonito e não ser competitivo. E o Luiz Henrique, desde que ele chegou no PSG, ele consegue isso, porque ele até muda muito. Primeiro, a questão da idade do PSG, então, assim, o PSG cai muito a média, né? Então, por exemplo, se você pega o time da final do PSG em 2020, quando ele disputa com o Bayern, era uma média ali de idade de 26 anos. A média desse atual elenco do PSG é 22 anos. Né? E aí ele sai, tipo, quando ele chega, o Messi já tá de saída, pouco tempo depois sai o Neymar, sai o Mbappé na temporada seguinte, e assim, e o PSG nunca jogou tão bem quanto tá jogando agora. Mesmo quando tinha só o Messi e o Mbappé, mesmo quando só tinha quando tinha os 3. O PSG nunca jogou. Mesmo naquela Champions League que o PSG vai até a final, o PSG joga bem, obviamente, mas não é um futebol tão bonito, tão agradável quanto esse praticado pelo Luiz Henrique, né? Então, assim, você tem um perfil completamente diferente de contratações, né? Eu acho que a única contratação assim, mais cara que eles trouxeram, que é o do Napoli, o Kivi, cara, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, sem sacanagem. Kvaratskhelia, que assim, que é um jogador, putz, absurdo da Geórgia, né? O cara joga muita bola. E eu vejo que assim, ele chega em janeiro desse ano e meio que parece que é aquela cereja do bolo, né, que faltava. E aí você pega alguns jogadores, por exemplo, especialmente o Dembélé, cara, que jogador na mão do Luiz Henrique. Como, assim, de verdade, quando na sua cabeça, seja sincera, você olhou e falou assim: "Cara, o Dembélé pode estar cotado em algum momento para ser bola de ouro The Best da FIFA", mas nunca. E hoje ele tá sendo cotado. Tá, não sei se vai ganhar, mas eu tô dizendo assim, que é um nome cotado. Não tô dizendo que é favorito, não tô dizendo que vai ganhar, mas tô dizendo que tá entre os caras cotados a isso. E eu, na minha cabeça, eu jamais imaginaria, mas é o que eu falo, é o trabalho do quê? De um técnico. De o cara fazer com que o jogador acredite no seu potencial e melhorar o jogador, que eu acho que esse é o grande trabalho do técnico. Não é só a parte tática, técnica, é a questão também de, assim, o quanto o jogador evolui na mão desse técnico. E, assim, muitos desses jogadores, é absurda a evolução, absurda. Então, assim, é muito legal o projeto. Porque, assim, se você pega o PSG de alguns anos atrás, ele tinha muita, não é restrição, né, muita gente não gostava, muita gente tinha aquele pé atrás com o PSG, criticava o PSG, até por essa questão, assim, ti as contratações mais caras da história, Neymar é a contratação mais cara de todos os tempos, depois o Mbappé, e aí, assim, parece que aquele dinheiro é infinito, e as pessoas querendo ou não, olha e fala: "Pô, tipo, é meio apelão, não é legal isso". E agora não. Você vê que, assim, não tem nenhum grande nome hoje no PSG que você fala assim: "Puta, o cara,
sabe, é um cara de outro nível, de uma outra estratosfera. Não, não tem. É um elenco muito mais equilibrado e um elenco que joga muito bem, um elenco muito bem, entrosado e um elenco que em muitos momentos, assim, cara, joga em qualquer estádio como se fosse a sua casa. O jogo que o PSG faz em Anfield é um jogo absurdo. E detalhe, já tinha jogado melhor em Paris, mas perdeu o jogo. E aí eu lembro que até depois desse jogo contra o Liverpool, todo mundo fala: "Ah lá o PSG, é isso ó, joga bem, mas é o nanico". Então, é interessante. E aí também do lado da Inter, a gente precisa falar do zagueiro Acerbi, né, que também é uma outra história animal, né, como a do Luiz Henrique, obviamente que são dores diferentes, momentos diferentes, eu não estou comparando aqui, mas pô, o Acerbi é um cara que foi o herói no jogo contra o Barcelona, ele vence 2 cânceres, 2 cânceres. Ele tinha problema de bebida, começou um problema depois que de alcoolismo depois que seu pai faleceu, tinha uma depressão, pesada, então ele sai do Milan, vai para times menores e depois volta para a Inter, sabe. Então assim, são histórias, assim, de superação que você fala: "Cara, que legal", né, tipo, cada time tem a sua história de do treinador ali que perde a sua filha e assim, continua ali com aquele ânimo de estar melhorando seus times, de estar, sabe, querendo sempre avançar, melhorar, evoluir, e pô, de um zagueiro que em algum momento chega no fundo do poço, se recupera e hoje está disputando uma final de Champions League. Então, assim, são histórias, cara, como eu falo, que só o futebol pode proporcionar, né? Então, é absurdo. Mas tem um outro lado também que eu falo que, assim, mesmo o PSG mudando essa questão de perfil de contratação, o PSG ainda continua gastando, por exemplo, muito mais que a Inter. Pra vocês terem uma ideia, só nos últimos anos, eh, o PSG gastou 4 vezes mais que a Inter. 4 vezes mais que a Inter. E aí também a gente tem que elogiar muito o trabalho do Inzaghi, muito. Do quanto ele evolui o time da Inter. É um time que é a segunda final de Champions League em 3 anos. É a segunda final de Champions League em 3 anos. Um time que nem de perto gasta o que os outros gigantes da Europa gasta. É um time que o ano passado foi campeão italiano, nesse ano foi vice ali do Napoli. É um time extremamente competitivo também. Então, assim, a gente tem que elogiar muito, mas muito o trabalho do Inzaghi, porque assim, ele não tem o investimento dos outros clubes europeus e mesmo assim ele monta times extremamente competitivos. E assim, e as contratações que a Inter faz, que nem sempre são em grandes números, mas são ali pontuais e que, putz, melhoram o time absurdamente. Então você tem, por exemplo, o goleiro Sommer, que assim como o Donnarumma, os dois fizeram uma Champions League absurda, absurda os dois. Aí você tem, pô, por exemplo, o Thuram, que eles contratam em final de contrato. Então, assim, você quando não tem tanto dinheiro, você tem que ser mais criativo e mais criterioso, porque você não pode errar. Então, e a Inter mostra isso. A Inter, assim, erra pouco em contratação nos últimos anos, e prova disso é que o time, em 3 Champions League, chega na sua segunda final. Então, assim, para mim vai ser um jogaço. Para mim vai ser um jogaço. Eh, Se você analisar futebol jogado, eu colocaria o PSG um pouco acima da Inter. Eu colocaria o PSG um pouco acima da Inter. Mas é impossível cravar que o PSG é favorito depois do que a Inter fez na Champions League, especialmente na semifinal contra um time tão forte quanto o Barcelona. Não dá. Porque assim, fala assim: ah, a Inter não marcava muitos gols. Foi lá contra o Barcelona e marcou. A Inter defende muito bem, defende. Então, assim, eu acho que é um jogo muito igual, muito igual. São dois, é um futebol totalmente antagônico, e aí não é uma coisa ofensiva e defensiva, não é isso, mas assim, é um futebol de um time que gosta mais da posse de bola contra um time extremamente objetivo, que sabe o que faz, sabe, que tem um contra-ataque forte, que tem 2 caras ali na frente, o Lautaro e o Thuram,
tipo, muito bem, especialmente o Lautaro. Você do outro lado, você tem um Dembélé jogando uma barbaridade, você tem o meio-campo do PSG que também joga barbaridade. Então, assim, pra mim é um jogo, cara, assim, absurdo. Absurdo, absurdo em todos os aspectos. Se a gente analisar, é muito justo essa final. São os 2 melhores times, assim, não tem o que contestar. Não tem o que contestar. São os 2 melhores times na final da Champions League. Acabou. Dessa Champions são os 2 melhores times. Cada um a seu modo, cada um na sua caminhada. Mas, assim, é uma final que eu tenho dificuldade de palpitar, de falar: "Olha, eu acho que vai dar isso". É o que eu falo, eu vejo o futebol do PSG um pouco acima, mas depois do que a Inter fez contra o Barcelona, é impossível, impossível falar que o PSG é favorito. Eu de verdade, eu odeio ficar em cima do muro, mas eu não vejo um time favorito nessa final, não vejo, porque é assim, como são times muito diferentes, você não é muito duro você mensurar ali, tipo, por exe assim, até assim, contextualizando para vocês. 2023 a gente teve a final entre Manchester City e Inter de Milão. E put pela como que eu posso dizer? Pelas campanhas, pelo como foram nos campeonatos nacionais, pela temporada, você ali colocava o Manchester City acima da Inter de Milão, com muito favoritismo para o Manchester City. E, cara, foi uma final extremamente disputada e que, assim, foi um gol do Rodri e que o Ederson faz milagres ali no final. E que o Lukaku perde um gol, assim, absurdo no final também. Então, assim, final, nem sempre aquele time que tá jogando melhor vai vencer, porque é um jogo, são 90 minutos. Então, assim, eu não tenho, assim, eu acho que vai ser um jogo extremamente disputado. Não acho que vai ser um jogo que alguém vai, por exemplo, ganhar de 2-0 com tranquilidade. Não, eu acho que vai ser aquele jogo que facilmente pode ir para pênaltis, facilmente pode ir para uma prorrogação, de verdade. E me fala, para você, qual crava aqui nos comentários qual o placar que você coloca nessa final entre Inter de Milão e PSG. Muito obrigado, valeu, tamo junto para mais um vídeo e mais vídeos todo dia de futebol. Valeu!